Olá, meus amigos do canal Rogério Skoralik, o canal da partilha da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos para mais essa partilha da Palavra. Onde quer que você esteja, abra seu coração e deixe o Senhor falar nesse momento ao seu coração, na sua vida. A palavra de hoje está em São Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de número 11, até o versículo de número 32. Lucas 15, 11 até o 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo narrou São Lucas. Glória a vós, Senhor. Parábola do filho pródigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei-me também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós aprendemos com essa parábola do filho pródigo a existência aqui de dois filhos, duas situações diferentes. Nos deparamos aqui com o filho mais novo que pediu a parte da sua herança. Esse pai, ele está na representação de Deus. Por quê? Porque Deus, ele sempre respeita a nossa liberdade de escolha. O pai bem sabia que esse filho não estava preparado para sair da casa paterna. O pai sabia que esse filho possuía riquezas externas, mas ao mesmo tempo o pai sabia que por dentro ele não era rico, ele era pobre. No seu pensamento, nos seus desejos. O pai conhecia as suas imaturidades, porém o pai respeitou a liberdade de escolha dele. Deu a parte da herança. Assim a gente aprende que Deus não nos obriga a estar na sua presença. Nós aprendemos que Deus respeita a nossa liberdade de escolha. E se escolhermos estar na presença dele, é por amor que devemos escolher e não por obrigação. E a palavra do Senhor vem falar aqui para nós que esse filho, então, tomando a sua parte da herança, tão logo ele dissipou os seus bens. Começou a viver dissolutamente. Diz a palavra de Deus que ele gastou toda a sua fortuna e aí começou a passar por penúria. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós aprendemos que a forma de vida que nós escolhemos sempre traz uma consequência. Como esse filho mais novo escolheu ir para um lugar distante. E por que ele escolheu ir para um lugar distante? Ele queria ficar distante de seu pai. Estar distante do pai significa liberdade. Ele escolheu a liberdade. Ele escolheu estar longe daquele que poderia, até mesmo para protegê-lo, impedi-lo de tomar certas decisões. E isso se tem um nome, se chama rebeldia. Ele decidiu, por rebeldia, se afastar do pai para poder viver conforme a sua vontade, que ele sabia que próximo ao pai, o pai para o seu bem não o deixaria viver assim. E não deu outra. Ele dissipou todos os seus bens, começou a passar dificuldade, desejava até comer as mesmas comidas dos porcos. E isso ilustra que a gente, distante de Deus, a gente chega no verdadeiro fundo do poço, onde nós passamos a conviver com o pecado, com as sujeiras que o pecado nos oferece. E muitas vezes, distantes de Deus, nós passamos até por necessidade, até porque a gente sabe que a verdadeira riqueza na vida de um homem é a presença de Deus. E uma vez que essa presença quando nós nos retiramos da presença de Deus, nós ficamos vazios dessa riqueza. E aí, tão logo, outras pobrezas, que não são riquezas, são pobrezas, vão se instalar em nós se nos distanciamos de Deus. A pobreza espiritual e, com isso, outras que surgem depois. Pode ser a pobreza salutar, a pobreza moral, a pobreza sentimental, a pobreza financeira e outros tipos de escassez que se instalam em nossas vidas quando nos afastamos de Deus. E a palavra do Senhor fala que esse filho lembrou de como seu pai era bom. Falou, vou voltar para lá, porque eu sei que meu pai é bom até para mesmo com os seus empregados. Então voltarei para lá porque eu quero ser tratado como um dos empregados do meu pai. Já não sou digno mais de ser chamado filho. Então ele foi para lá. Só que esse pai nos demonstra no seu caráter a misericórdia. A cada passo dele em direção ao pai, o pai, quando viu, com certeza dava 2 em direção a ele. E a palavra do Senhor fala, mostrando aqui o arrependimento desse moço, quando disse, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai o abraçou, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Veja bem, quando ele vinha ao encontro do pai, o pai foi ao encontro dele para acolhê-lo, e ele confessou o seu pecado para o pai. Sabe qual foi a atitude do pai?
O pai o acolheu de novo como filho e falou com seus servos: trazei-me a melhor veste e vestilha. A veste aqui representando a santidade, o pai tirando ele do caminho do pecado, reintegrando ele à vida de santidade. Ponde um anel no seu dedo, representando a autoridade. Ou seja, um anel, naquela época um rei usava um anel, significando assim autoridade. E ali o pai estava delegando novamente a autoridade de filho para aquele moço. E colocou o calçado nos seus pés, representando assim a santidade, porque os pés para os judeus têm o sentido da santidade. Colocou então o calçado nos seus pés para proteger a sua santidade. E lá estava o filho mais velho que viu toda... E depois mandou trazer um novilho gordo para fazer uma festa. E o filho mais velho viu todo aquele movimento daquela festa e procurou saber o que estava acontecendo e ficou muito revoltado ao saber que o pai estava fazendo banquete para receber aquele filho. Nós aprendemos também com o filho mais velho, com o erro dele, a não sermos assim, a aproveitarmos a presença de Deus, a presença do Pai na nossa vida. E aqui a gente aprende que existem dois filhos, o filho mais novo que errou esbanjar os seus bens, e o mais velho que estava ali, mas é como se não tivesse, que não sabia aproveitar. Aprendemos com o filho ideal, que é Jesus, que está entre o filho mais novo e o filho mais velho, pois ele é perfeito. Em Jesus nós aprendemos o tipo de filho que nós devemos ser do nosso Pai e tomar posse da graça de sermos filhos de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família.